A chuva batia contra a janela do apartamento quando Fernanda acordou naquela segunda-feira de março com o mesmo peso familiar no peito. Aos 29 anos, trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, uma profissão que havia escolhido por vocação, mas que nos últimos 2 anos havia se tornado fonte de esgotamento emocional constante. Entre plantões noturnos, salário insuficiente, e a pressão de lidar diariamente com dor e morte, Fernanda havia gradualmente perdido a capacidade de enxergar aspectos positivos da vida. Mas um dia, ela suspirou, olhando pela janela para o céu cinzento que parecia refletir perfeitamente seu estado interior. Sua rotina matinal havia se tornado um exercício de negatividade, reclamação do tempo, do trânsito que a esperava, do plantão que teria pela frente, dos pacientes difíceis que provavelmente enfrentaria. Durante o café da manhã solitário, morava sozinha desde que se formou, Fernanda checou as redes sociais e se deparou com a montanha habitual de problemas mundiais: crise econômica, violência urbana, corrupção política. Como alguém pode ser grato num mundo assim? Ela pensou, fechando o celular com irritação. O trajeto para o hospital foi acompanhado de uma rádio que tocava notícias ruins e sua própria ruminação mental sobre tudo que estava errado em sua vida: o apartamento pequeno que mal conseguia pagar, a falta de um relacionamento amoroso estável, a sensação de que estava desperdiçando sua juventude numa profissão mal remunerada e pouco valorizada. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu no hospital que plantaria uma semente de transformação em seu coração. Durante a passagem de plantão na ala de oncologia pediátrica, uma das unidades mais pesadas do hospital, Fernanda conheceu uma nova paciente, Sofia, uma menina de 8 anos em tratamento de leucemia, que havia sido internada durante a madrugada. Esperando encontrar uma criança abatida e assustada, Fernanda ficou surpresa ao ver Sofia desenhando animadamente numa folha de papel, cantarolando uma música baixinho. "Oi, tia", Sofia disse com um sorriso radiante. "Você é minha enfermeira? Que legal." Fernanda, acostumada com crianças deprimidas e chorosas naquela ala, ficou desconcertada com a alegria genuína da menina. "Oi, Sofia. Como você está se sentindo?" "Ah, um pouquinho enjoada por causa do remédio, mas está tudo bem. Olha o desenho que fiz para agradecer a Deus por ter chegado bem no hospital." Fernanda olhou para o desenho. Era uma figura representando Deus cercado de corações coloridos, com as palavras "obrigada" escritas com letra de criança. "Sofia, você está agradecendo a Deus por estar no hospital?" "Claro. Mamãe sempre me ensina a agradecer por tudo. Estou agradecendo porque aqui vão me cuidar, porque tem enfermeiras gentis como você, porque minha cama é confortável, e porque Deus está comigo mesmo quando estou doente." As palavras da menina atingiram Fernanda como um raio. Aqui estava uma criança com câncer, longe de casa, enfrentando tratamentos dolorosos, e ela conseguia encontrar motivos para gratidão. Enquanto isso, Fernanda, uma adulta saudável com emprego e independência, vivia reclamando de tudo. Durante o resto do plantão, Fernanda não conseguiu tirar Sofia da cabeça. A cada visita ao quarto da menina, era recebida com alegria e gratidão genuínas. Sofia agradecia pela comida do hospital. "Tia, que bom que tem comida gostosa aqui, pelos remédios, obrigada pelos remédios que vão me curar, e até mesmo pelos exames, que bom que os médicos podem ver como estou por dentro." "Sofia", Fernanda perguntou durante uma das visitas, "quem te ensinou a ser tão grata assim?" "Minha avó, vó Lourdes. Ela sempre diz que Deus está sempre fazendo coisas boas na nossa vida, mas às vezes a gente não percebe porque fica olhando só para os problemas. Ela me ensinou a fazer uma lista todo dia das coisas boas que acontecem." "Uma lista?" "É. Todo dia antes de dormir, eu conto para Deus 5 coisas que foram boas no meu dia. Às vezes são coisas grandes, às vezes pequenininhas. Mas sempre tem." Fernanda ficou intrigada. "E hoje, mesmo estando internada, você consegue encontrar 5 coisas?" Sofia fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo a lista mentalmente. 1. Conheci você, que é muito gentil. 2. Minha mãe conseguiu dormir um pouco na cadeira. 3. O doutor disse que meu exame mostrou uma melhora pequeninha. 4. Ganhei esse lápis de cor novo. 5. A comida do almoço estava gostosa. Naquela noite, já em casa, Fernanda não conseguia parar de pensar na lição de Sofia.
Uma criança de 8 anos com leucemia havia encontrado 5 motivos de gratidão num dia de hospital, enquanto ela, uma adulta privilegiada, havia passado o dia inteiro reclamando mentalmente de pequenos inconvenientes. Senhor, ela orou pela primeira vez em meses, se uma criança doente consegue ser grata, talvez eu esteja olhando a vida de forma errada. Ensina-me a ver com olhos de gratidão. Inspirada pelo exemplo de Sofia, Fernanda decidiu fazer um experimento. Durante 30 dias, listaria 5 motivos de gratidão todas as noites antes de dormir. Pegou um caderno velho e escreveu na primeira página: Diário de Gratidão, março 2024. No primeiro dia, foi surpreendentemente difícil. Fernanda estava tão acostumada a focar nos problemas que precisou se esforçar para encontrar aspectos positivos do dia. Dia 1. Sofia me ensinou sobre gratidão. 2. Cheguei em casa em segurança. 3. Tenho comida na geladeira. 4. Minha saúde está boa. 5. Tenho um emprego. Eram coisas básicas, quase óbvias, mas escrever cada uma conscientemente fez Fernanda perceber quantas bênçãos tomava como garantidas. Na segunda semana do experimento, algo começou a mudar. Fernanda percebeu que estava prestando atenção em coisas positivas durante o dia porque sabia que precisaria listá-las à noite. Era como se tivesse desenvolvido olhos de gratidão. Dia 8. A senhora Carmen me agradeceu por ter cuidado bem dela. 2. O café da cantina estava especialmente bom. 3. Consegui ajudar um colega com uma dúvida. 4. O ônibus chegou no horário certo. 5. Sofia me desenhou um cartão de agradecimento. Dia 12. Recebi um abraço espontâneo de um paciente curado. 2. Minha vizinha trouxe um bolo caseiro. 3. Vi um pôr do sol lindo da janela do hospital. 4. Consegui resolver um problema financeiro. 5. Minha mãe ligou só para saber como eu estava. A prática estava mudando não apenas como Fernanda via o dia que havia passado, mas como experimentava o dia presente. Começou a notar pequenos milagres cotidianos que antes passavam despercebidos. A mudança de perspectiva de Fernanda não passou despercebida no hospital. Colegas começaram a comentar que ela parecia mais leve, menos estressada. Fernanda, disse Carla, uma colega enfermeira, você está diferente nas últimas semanas. Mais positiva. O que aconteceu? Carla, comecei a praticar gratidão diariamente. Pode parecer bobagem, mas está mudando completamente como vejo meu trabalho e minha vida. A mudança era real. Fernanda começou a ver os pacientes não como fardos ou problemas, mas como oportunidades de servir. Os plantões noturnos, que antes eram tortura, se tornaram momentos de reflexão sobre como havia sido abençoada durante o dia. Certa noite, enquanto cuidava de Sr. João, um idoso em estado terminal, ela se viu genuinamente grata pela oportunidade de proporcionar conforto em seus últimos dias. Sr. João, ela disse gentilmente, é um privilégio cuidar do Senhor. O idoso, com os olhos marejados, segurou sua mão. Filha, obrigado por me tratar com tanto carinho. Você tem um coração especial. Naquela noite, Fernanda escreveu, dia 18. Pude confortar Sr. João em seus últimos momentos. 2. Ele me ensinou sobre dignidade diante da morte. 3. Nossa equipe trabalhou em harmonia perfeita. 4. Consegui salvar a vida de uma criança em emergência. 5. Senti que estava cumprindo meu propósito de vida. No fim do primeiro mês de prática, Fernanda percebeu que sua gratidão estava evoluindo de reconhecimento de bênçãos para adoração genuína a Deus. Suas listas passaram a incluir não apenas eventos positivos, mas reconhecimento do caráter de Deus. Dia 28. Deus me deu força para lidar com uma emergência difícil. 2. Senti sua presença durante uma cirurgia complicada. 3. Ele usou minhas mãos para curar. 4. Providenciou uma oportunidade de testemunhar para uma colega. 5. Mostrou seu amor através da melhora do estado de Sofia. Fernanda decidiu aprofundar sua prática visitando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, próxima ao seu apartamento, onde havia crescido mas se afastado durante a faculdade.
Bem-vinda de volta, Fernanda, disse Pastor Roberto, que a conhecia desde criança. Que alegria ver você aqui. Pastor Roberto, estou redescobrindo a gratidão e quero crescer espiritualmente. Durante o culto, o pastor pregou sobre 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, disse o pastor, gratidão não é apenas resposta às bênçãos. É um estilo de vida que reconhece a bondade de Deus mesmo nas dificuldades. As palavras tocaram profundamente Fernanda. Sua jornada de gratidão não era apenas técnica de autoajuda, mas forma de adoração. No segundo mês de prática, Fernanda enfrentou o maior teste de sua nova disciplina de gratidão. Sofia, a menina que havia inspirado sua jornada, teve uma recaída séria e precisou ser transferida para a UTI. Vendo a criança que havia lhe ensinado sobre gratidão lutando entre a vida e a morte, Fernanda sentiu toda a sua fé sendo testada. Como ser grata diante do sofrimento de uma criança inocente? Naquela noite, pela primeira vez em semanas, ela lutou para escrever sua lista de gratidão. Dia 35, Senhor, é difícil ser grata hoje vendo Sofia sofrer. Mas escolho confiar em Ti. 1. Sofia ainda está viva e lutando. 2. Ela tem uma família que a ama. 3. Temos equipamentos médicos avançados. 4. Uma equipe dedicada a cuidando dela. 5. Tu és Deus mesmo quando não entendo teus caminhos. Foi uma das orações mais honestas e profundas que Fernanda já havia feito. Inspirada por sua própria transformação, Fernanda começou a compartilhar a prática de gratidão com colegas de trabalho. Algumas enfermeiras se interessaram e formaram um pequeno grupo que se reunia uma vez por semana para compartilhar motivos de gratidão da semana. Meninas, Fernanda disse durante um dos encontros, percebi que quando focamos no que temos de bom, nossa capacidade de lidar com o que é difícil aumenta significativamente. Márcia, uma enfermeira veterana, testemunhou: Fernanda, comecei a fazer a lista de gratidão há 2 semanas. Ontem, pela primeira vez em anos, voltei para casa feliz depois de um plantão pesado. O grupo cresceu, incluindo médicos, técnicos e outros profissionais. O ambiente da ala onde Fernanda trabalhava começou a mudar perceptivelmente, menos reclamações, mais cooperação, melhor atendimento aos pacientes. 2 meses depois de sua jornada de gratidão começar, Fernanda recebeu uma notícia que a emocionou profundamente: Sofia havia respondido ao tratamento e estava em remissão. Tia Fernanda, Sofia gritou quando viu a enfermeira, você soube? Vou poder ir para casa. Sofia, que alegria! Como você está se sentindo? Muito grata. Ontem à noite agradeci 20 coisas em vez de 5, porque estava muito feliz. Naquele momento, Fernanda compreendeu algo profundo. Sua jornada de gratidão havia começado com Sofia, mas havia se tornado muito maior. Era agora parte integral de quem ela era. Sofia, ela disse, obrigada por me ensinar que gratidão não depende de circunstâncias perfeitas, mas de coração que escolhe ver a bondade de Deus. 1 ano depois de iniciar sua prática de gratidão diária, Fernanda havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Ainda trabalhava na mesma ala, com os mesmos desafios, mas sua perspectiva estava totalmente transformada. Seus relacionamentos haviam melhorado, era mais paciente, mais positiva, mais agradável de se trabalhar. Sua vida espiritual havia florescido, voltou a participar ativamente da igreja e desenvolveu uma relação íntima com Deus através da gratidão. Mais importante, havia encontrado propósito profundo em seu trabalho. Em vez de ver a enfermagem como apenas um emprego, via como ministério, oportunidade de ser instrumento de cura e conforto de Deus. Senhor, ela escrevia em seu diário uma noite, obrigada por usar uma criança de 8 anos para me ensinar sobre gratidão. Obrigada por transformar minha amargura em alegria, minha reclamação em louvor. Fernanda passou a ensinar sobre gratidão em conferências para profissionais de saúde. Sua história de transformação inspirava outros que enfrentavam burnout e esgotamento emocional. Colegas, ela dizia durante as palestras, trabalhar com dor e sofrimento diariamente pode nos fazer perder a perspectiva. Mas quando cultivamos gratidão conscientemente, descobrimos que mesmo nos ambientes mais difíceis há presentes de Deus esperando para serem reconhecidos.
Criou também um blog chamado Gratidão no Hospital, onde compartilhava histórias inspiradoras e motivava outros profissionais a desenvolverem olhos de gratidão. Um de seus posts mais populares foi sobre Sofia, uma criança de 8 anos com leucemia. Me ensinou que gratidão não é sobre ter uma vida perfeita, mas sobre ter olhos que enxergam a bondade de Deus mesmo nas circunstâncias imperfeitas. Na igreja, Fernanda se tornou líder de um ministério voltado para profissionais de saúde. O grupo se reunia quinzenalmente para orar, compartilhar desafios profissionais e praticar gratidão coletiva. Irmãos, ela dizia durante os encontros, nossa profissão nos coloca na linha de frente do sofrimento humano. Mas também nos dá oportunidades únicas de ver milagres, de ser instrumentos de cura, de testemunhar a força do espírito humano. Pastor Roberto frequentemente pedia para Fernanda compartilhar seu testemunho durante cultos. Igreja, ela dizia, Deus usou minha insatisfação profissional para me ensinar sobre gratidão. Descobri que quando mudamos nossa perspectiva, Deus pode usar qualquer circunstância para sua glória. Hoje, 3 anos depois de iniciar sua jornada de gratidão, Fernanda continua trabalhando como enfermeira, mas também estuda psicologia cristã para especializar-se em cuidado espiritual de pacientes. Mantém contato com Sofia, que está curada e frequentemente visita o hospital para encorajar outras crianças. Ainda escreve em seu diário de gratidão todas as noites, uma prática que se tornou tão natural quanto escovar os dentes. Casou-se com Davi, um médico que conheceu na igreja e que compartilha sua paixão por integrar fé e medicina. Amor, Davi disse recentemente, sua capacidade de encontrar motivos de gratidão em qualquer situação é um dos seus dons mais bonitos. Em sua última entrada do diário, Fernanda escreveu: Dia 1095, Senhor, 3 anos de gratidão diária transformaram completamente minha vida. 1. Obrigada por usar Sofia para me ensinar essa lição preciosa. 2. Por transformar meu trabalho de fardo em bênção. 3. Por me dar Davi como companheiro de jornada. 4. Por me permitir ministrar a outros através da gratidão. 5. Por ser um Deus que merece toda a gratidão, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Fernanda agora ensina sobre gratidão em hospitais, igrejas e conferências por todo o país. Sempre termina com o mesmo convite. Amigos, se vocês estão sobrecarregados pela negatividade, se acordam focando no que está errado, se perderam a capacidade de se alegrar com pequenas coisas, eu os convido a experimentar a disciplina da gratidão diária. Não é pensamento positivo superficial ou negação da realidade. É escolha consciente de reconhecer a bondade de Deus mesmo em meio às dificuldades. É treinar nossos olhos para ver presentes divinos que sempre estiveram lá, mas passavam despercebidos. Comecem pequeno, 5 motivos de gratidão antes de dormir. Sejam específicos, sejam honestos, incluam coisas pequenas e grandes. Façam disso uma oferenda de louvor ao Deus que merece nossa gratidão não por causa de nossas circunstâncias, mas por causa de seu caráter. Vocês descobrirão que gratidão não apenas muda como veem o dia que passou, mas como vivem o dia presente. Quando cultivamos corações gratos, Deus transforma nossa perspectiva, nossos relacionamentos, e nosso propósito de vida. A jornada de 1000 milhas da transformação pessoal começa com um simples passo: obrigado, Senhor, por este dia. A partir daí, Deus fará o resto. A gratidão é uma das disciplinas espirituais mais transformadoras e acessíveis que existem. Não requer conhecimento teológico avançado, tempo extenso, ou circunstâncias especiais, apenas coração disposto a reconhecer a bondade de Deus no cotidiano. Quando praticamos gratidão conscientemente, treinamos nossos olhos para ver presentes divinos que sempre estiveram presentes, mas passavam despercebidos. Essa prática simples pode transformar a amargura em alegria, reclamação em louvor, e uma vida de escassez percebida em vida de abundância reconhecida. A gratidão diante do Senhor não é apenas resposta às bênçãos, mas forma de adoração que reconhece seu caráter bondoso independente de nossas circunstâncias.